Saudações fraternais a todos. Reino de Deus ou reino dos céus? Fique tranquilo, segundo a Bíblia, trata-se do mesmo reino. Antes de falar sobre o reino de Deus, o que o reino de Deus é, vamos falar primeiro o que ele não é. O reino de Deus não é comida nem bebida. Também o reino de Deus não é um lugar geograficamente físico. Também o reino de Deus não é deste mundo. Outra coisa que o reino de Deus não é a igreja. A igreja não é o reino de Deus. Muita gente, ao ler a Bíblia, se confunde porque ora a Bíblia fala de reino de Deus e ora a Bíblia fala reino dos céus. Então isso traz uma confusão na cabeça de muitos, mas trata-se do mesmo reino. Mateus escreveu para os judeus, o evangelista Mateus, e ele escrevendo na sua escrita predominou mais reino dos céus. Já os outros evangelistas, Marcos, João e Lucas, optou mais por escrever reino de Deus. Então, trata-se do mesmo reino. Pois bem, não é fácil compreender o reino de Deus, até mesmo para muitos estudantes, mas a Bíblia ela é farta em textos que falam deste reino. Somente no capítulo 13 de Mateus, está ali uma lista de 7 metáforas. Na verdade, Mateus lista 9 metáforas, sendo 7 metáforas só no capítulo 13. Metáforas do reino de Deus. A oitava metáfora de Mateus, que Mateus lista ali, está no capítulo 18, e a nona metáfora está no capítulo 25, verso 1. Então Mateus ali faz uma lista de 9 metáforas do reino de Deus. Então não é fácil, não é difícil compreender. O leitor da Bíblia, quando lê o Sermão da Montanha, Sermão do Monte de Jesus, lá no capítulo 5, 6 e 7, já começa a entender ali o que é o reino de Deus. Do reino de Deus, e não falar das dispensações, que é o plano de Deus, nós não vamos conseguir entender. O que é dispensação? A dispensação é um período de tempo que Deus atribui para provar o homem, os seres humanos. Então são 7 dispensações, 5 já se foram, nós estamos na 6ª e falta mais uma dispensação. A primeira dispensação foi da inocência, antes do homem pecar. A segunda dispensação foi na consciência, depois que o homem pecou. A terceira dispensação foi no governo humano, chama-se governo humano. A quarta dispensação, chamada a dispensação dos patriarcas, ou seja, patriarcal. A quinta dispensação é a dispensação da lei, foi dada no Monte Sinai, a lei. Essa dispensação se estendeu até o advento do Messias. Com a vinda de Jesus, com a vinda do Messias, entrou outra dispensação, a dispensação da igreja. É chamada também a dispensação dos gentios. E muitos até também chamam a dispensação da igreja.
Então nós estamos na dispensação da igreja. Mas ainda falta outra dispensação, a dispensação do reino do milênio, que é o reino de Cristo, viu? Então, são os tempos que Deus estabeleceu para provar o homem. Alguns dizem que Pedro tem a chave ou as chaves dos céus, mas essa interpretação é errônea. Pedro não é porteiro do céu, coisa nenhuma. O que a Bíblia diz é o seguinte, que Jesus diz, te darei as chaves do reino dos céus. Mas o reino dos céus não é o céu. Quando Jesus, eu falei isso até em outra oportunidade, quando Jesus disse isso para Pedro, Jesus estava dando autoridade da mensagem do evangelho para Pedro. Mas não era só para Pedro. Pedro teve a prerrogativa de ser o primeiro a abrir a porta do reino dos céus. Não é do céu, ok? Pedro foi o primeiro a pregar para os judeus. Pedro foi o primeiro a pregar para os não-judeus, os gentios, ok? Então, quando Jesus diz, te darei as chaves, está dando a prerrogativa da autoridade de pregar o evangelho. Pois bem, mas como Pedro tinha essa autoridade, os fariseus tinham também a autoridade oposta de fechar o reino dos céus. Viu? E quando Jesus fala ali em Mateus 23:13, que os fariseus fechavam a porta do reino dos céus, lógico que está falando numa linguagem figurada. Que os fariseus impediam das pessoas crerem, ok? Haja vista que o portão do reino de Deus, que dá acesso ao reino de Deus, é o arrependimento e, consequentemente, a fé. Ok? É o portão. Se não te passar por esse acesso, essa porta não consegue nem ver o reino de Deus. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então a porta de acesso é o arrependimento e, consequentemente, a fé. Jesus, no Sermão da Montanha, ele mencionou ali o reino de Deus. Inclusive, o âmago do Sermão da Montanha é o reino de Deus. No capítulo 6, ali na oração do Pai Nosso, ele já começa ali dizendo, venha a nós o teu reino. Na verdade, no versículo 10, capítulo 6, versículo 10. Venha a nós o teu reino. No versículo 13, ele diz assim, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lá no versículo 33, ele diz assim, buscai primeiramente ou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, o reino de Deus tendo prioridade na vida da igreja, do cristão. O reino de Deus. A igreja ela é portadora do reino de Deus. Conforme eu disse antes, o reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus está acoplado na igreja, a igreja, ok? Porque o reino é universal. Somente a igreja, que nada mais, somente a igreja, ela pode portar o reino e a mensagem do reino. Somente a igreja. Ninguém mais, somente o povo que fazem parte da igreja pode portar e pode anunciar o reino de Deus.
viu? Então a igreja, ela é a expressão visível do reino de Deus. Tem os seus aspectos, os 3 aspectos: passado, presente e futuro. Ele teve o seu aspecto no passado, no Antigo Testamento. Os judeus eram o povo de Deus. No Novo Testamento, João Batista foi o precursor da mensagem do reino de Deus. Ou seja, foi o precursor do evangelho e o precursor também de Jesus, da mensagem de Jesus. Então, no presente, ali, o reino de Deus, e até o presente, no caso, ele tem um aspecto espiritual. Só que no aspecto vindouro, ele tem o aspecto geopolítico, né? Por exemplo, Jesus, ele vai reinar, ele reinará sobre toda a terra no milênio, e diz a Bíblia que reinará de mar a mar, ok? Então vai ter o aspecto geopolítico, e o reino é literal. Esse reino a Bíblia chama de reino de equidade. Equidade é paz, justiça e alegria. É um reino que é mais do que a justiça. É de paz e de alegria. Jesus, quando ele ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, ele tem o domínio de tudo, tudo. Jesus tem o domínio de tudo, tudo. E ele disse, Paulo disse assim: convém que ele reine, no capítulo 15 de Coríntios, da primeira carta. Paulo disse assim: convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, ou seja, debaixo do seu domínio. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. O reino de Deus é o evangelho. O reino de Deus é o domínio, a soberania de Deus absoluta sobre todas as coisas. É o reino de Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Bom, ensinar também é um mandamento.